O Senhor tem coisas poderosas para tratar os nossos corações essa noite. O Senhor tem transformação. Desde já vai receber essa transformação. Em nome de Jesus, o poder do Senhor está sobre as nossas vidas. A palavra diz assim, livro de João, capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. E foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Eu vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você então. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para eu comer? Não, responderam eles. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram, e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a sua capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão também. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Eles sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Então novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus então, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro então ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez, você me ama? E ele lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Até aí por enquanto, deixa a sua Bíblia aberta, se possível. Nessa passagem, nós vemos a 3ª aparição de Jesus para os seus apóstolos. A Bíblia relata que eles não reconheceram Jesus. Quando eles estavam chegando próximo à praia, eles viram aquele homem, mas não reconheceram que era o mestre. Porém, de alguma forma, eles sabiam que era Jesus. Pedro era um dos discípulos mais próximos que estavam ali de Jesus, desde o começo da sua caminhada aqui nessa terra. Ele era um líder natural. Tanto é que todas as listas que são feitas dos discípulos, na Bíblia, em todos os lugares, você sempre vê o nome de Pedro em primeiro lugar. Talvez ele fosse o líder de todos aqueles discípulos ali, abaixo de Jesus. Ele esteve ao lado de Jesus durante todo o ministério de Jesus aqui nessa terra, inclusive na noite anterior à crucificação. Então, se nós voltarmos um pouco na história, nós vemos ali que durante a última ceia, quando Jesus estava ali lavando os pés dos seus discípulos, naquela noite, e o discípulo Pedro tinha dito o seguinte, Jesus, eu jamais irei traí-lo. Jesus, eu jamais irei negá-lo. Porém, Jesus é muito enfático com ele quando diz, Pedro, em verdade eu te digo, que antes que o galo cante nesta madrugada, você me negará por 3 vezes. Fato é que após Jesus ser levado, algum tempo depois, pelos soldados, Pedro estava ali acompanhando aquela comitiva dos soldados que estavam levando Jesus. Mas ele já estava se escondendo, ele já estava com medo, ele já estava sabendo que se fosse encontrado junto com Jesus, ele seria
morto também. E realmente ele negou ser discípulo de Jesus durante 3 vezes. Quando o questionaram, inclusive, ele respondeu blasfemando e jurando não conhecer aquele homem que estava sendo levado. Quando Jesus entrou na vida de Pedro, meus queridos, ele se tornou um novo homem. Sua vida foi transformada. Aquele homem que era um pescador de peixes, quando Jesus entrou em sua vida, ele teve a sua vida transformada. Ele foi tornado pescador de homens. Porém, Pedro não era perfeito. Assim como nós, ele tinha suas instabilidades também. A palavra nos diz que Pedro era um tanto quanto explosivo. Embora ele andasse com Jesus e tivesse tido todas as experiências, visto milagres, visto Jesus ressuscitar mortos, visto Jesus curar, fazer o cego voltar a enxergar, visto tantas maravilhas, embora ele tivesse acompanhado tudo isso, ele tentou mudar e fazer as coisas da sua maneira. Ele não confiou plenamente no Senhor Jesus Cristo. E aqui fica a primeira mensagem dessa noite para nós, que é a força de vontade, embora ela seja algo muito bom, ela não é o suficiente para que a gente possa mudar. E hoje o Senhor quer falar conosco sobre o tema que é o poder que transforma a sua vida. Quando nós falamos em transformar, logo nós pensamos em mudar, em mudança. Quando nós falamos em transformação, eu tenho certeza que a hora que eu falei essa frase, você já pensou, puxa vida, eu queria mudar isso. Eu poderia mudar isso na minha vida, eu poderia mudar aquilo. Eu pensei em várias coisas que eu poderia mudar. No geral, a maioria das pessoas, elas precisam estar interessadas em mudar algo. Nós, em todo momento, nós estamos querendo mudar alguma coisa. Se eu te perguntar se tem algo que você gostaria de mudar em você, eu tenho certeza que você teria vários pontos nessa noite. Mas também nós sabemos que mudar é uma coisa difícil. Mudar necessita de um processo, e cada processo ele tem uma dificuldade. Não é simplesmente eu querer mudar que eu vou mudar. Não, tem todo um processo para fazer essa mudança. Pedro, como nós vimos nessa passagem, ele vivenciou muitas coisas com Jesus, nessa caminhada de 3 anos que Jesus teve aqui nessa terra. E isso permitiu com que ele conhecesse Jesus profundamente. Isso permitiu que ele conhecesse tudo aquilo que o Senhor era capaz de fazer. Mas Jesus, mesmo assim, mesmo acontecendo tudo isso, no final de toda a história, Pedro ainda negou Jesus. Porém, o nosso Jesus, ele é maravilhoso. Nosso Jesus, ele é repleto de misericórdia, e essa misericórdia está sobre a nossa vida. Ele é tão maravilhoso que antes da sua ascensão aos céus, enquanto ele estava aqui, aparecendo algumas vezes aos seus discípulos depois da ressurreição, ele fez questão de se encontrar com Pedro, para lhe dar a oportunidade de ter uma nova experiência, que seria um divisor de águas na vida dele, em todo o seu ministério. Jesus, ele permitiu que Pedro, ele experimentasse o seu poder, que transformaria a sua vida por completo. Mudaria, como a gente fala, da água para o vinho, não é mesmo? E é esse mesmo poder que transformou a vida de Pedro, que permitiu essa misericórdia, essa graça do Senhor Jesus sobre a vida dele, que o Senhor deseja derramar sobre nós nessa noite. Mas para que esse poder seja derramado sobre nós, nós precisamos entender um pouquinho mais sobre isso, sobre esse assunto, sobre o poder. E o Senhor vai ministrar sobre nós. O primeiro desses poderes, nós vamos falar de 4 poderes que o nosso Senhor Jesus Cristo tem para derramar sobre a nossa vida. E o primeiro desses poderes é o poder da ressurreição. Jesus ressuscitou, glória a Deus. Jesus, ele veio, ele ressuscitou. E nós lemos aqui no verso 4 que ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os seus discípulos não o reconheceram. A ressurreição de Jesus Cristo, meus amados, dentre os mortos é o fato mais poderoso que aconteceu. A palavra de Deus em Filipenses 3,10 diz o seguinte: eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. O poder da ressurreição, ele está disponível para que você possa ter na sua vida, completamente transformada. Sabe aquilo que está morto na sua vida? O nosso Senhor tem o poder de ressuscitar. O nosso Senhor, ele venceu a morte, ele pode trazer à vida aquilo que está morto nas nossas vidas. O poder da ressurreição está disponível para todos nós. Em Efésios 1,19 diz assim: eu oro para que vocês possam compreender como é incrivelmente grande o seu poder para ajudar aqueles que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que levantou a Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se no lugar de honra no céu, à direita de Deus.
Em ambos os versículos nós lemos que o apóstolo Paulo utiliza a palavra grega dinamis, que é a raiz da palavra dinamite. Portanto, ele está dizendo: Deus deseja dar-lhes poder de dinamite sobre a sua vida, o poder que pode mudar totalmente, que pode transformar a sua vida. O mesmo poder que levantou Jesus Cristo dentre os mortos há mais de 2000 anos atrás, é esse poder que está aqui sobre a sua vida, que vem transformar a sua fraqueza em força nessa noite, em nome de Jesus. O segundo poder de Jesus Cristo, que nós vemos agora, é o poder do cancelamento do passado, é o perdão. Como eu disse no início, um pouco antes, da morte de Jesus, Pedro havia negado por 3 vezes. Se você voltar lá em João 18, você vai ver essa passagem. Embora Pedro outrora dissesse a Jesus que morreria por ele, jamais o trairia, ele fez isso por 3 vezes. Ou seja, Pedro estava confiando na sua própria força. Após a ressurreição de Jesus, quando as mulheres encontram o seu túmulo vazio, ele manda chamar os seus discípulos e Pedro. Olha só que curioso, Jesus fala para aquelas mulheres: chamem os meus discípulos e Pedro. Aí você para pensar: poxa vida, mas Pedro não era discípulo de Jesus também? E olha só que interessante, Jesus ele faz isso de forma proposital. Sabe por quê? Ele não se refere a Pedro como seu discípulo, porque ele sabia que Pedro já não se considerava mais discípulo dele, por ele ter negado naquele momento. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, meu querido. Talvez você entrou aqui hoje e você tenha desistido de Jesus em algum momento. Mas a verdade que vem para a tua vida nessa noite é a seguinte: Jesus não desistiu de você. Tomo licença para falar com você que está aí na sua casa também. Eu não sei o que se passa, eu não sei qual que é a tua dificuldade. Talvez você tenha chegado aqui nessa live, nesse culto, tenha recebido esse link de alguém que talvez você nem conhecesse. Mas o fato é que se você desistiu de Jesus alguma vez, o Senhor não desistiu de você. Creia. No versículo 3 do texto que nós lemos, Pedro diz o seguinte: eu vou pescar. E isso, o que significa eu vou pescar para Pedro? Significava que realmente ali ele tinha desistido. Ele falou: não, eu traí o mestre, eu neguei o mestre por 3 vezes, como ele havia dito. Eu já não faço mais parte disso, eu não sou mais digno de fazer parte disso. Eu vou voltar para as redes, eu vou voltar a ser um pescador de peixes. Ali foi um sinal, quando Jesus chamou eles para comer. Ele fala assim: filhos, vocês têm algo para comer? Jesus, na verdade, ele estava ali com seu corpo glorificado, ele não estava preocupado em comer, ele não estava com fome. Ele queria mostrar que apesar de todas as coisas, ele ainda considerava os seus discípulos como filhos. E ali já foi um sinal para Pedro entender que Jesus não enxergava como um covarde, como um traidor, como um desertor, mas Jesus chamou a todos ali de filhos. Você já chegou na metade de um projeto que você começou a fazer e desejou começar tudo de novo, porque alguma coisa não tinha dado certo? Talvez de repente você foi pintar a parede lá da sua sala, e quando você olhou ali, falou: puxa vida, era tão bonita essa cor quando eu vi no mostruário, mas agora está tão diferente. Espera aí, eu vou começar tudo de novo. Muitas pessoas se sentem assim com relação ao passado. Puxa vida, eu errei tanto, eu já pisei tanto na bola, eu já cometi tantos erros. Eu gostaria muito de apagar tudo isso e começar tudo de novo do zero. Fale que você já nunca pensou sobre isso, começar do zero novamente. Parece que simplesmente não conhece, não consegue abandonar. As pessoas ficam presas, apegadas ao passado, não conseguem abandonar aquilo que aconteceu. Meu irmão, minha irmã, Jesus ele conhece os nossos erros. Ele sabe aquilo que está no seu coração. Ele conhece cada dificuldade sua, cada erro seu. Mas o fato é que Jesus ele veio aqui para apagar os seus pecados. Ele não veio para desfazer o seu pecado, porque o que aconteceu já aconteceu. Mas ele veio aqui para transformá-lo em uma nova pessoa, em uma nova vida. Assim como ele começou a fazer com Pedro ali. E depois nós vamos ver o que aconteceu com Pedro. Ele quer fazer as nossas vidas.
Jeremias 31:34 diz assim, porque eu perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Jesus, ele fez isso com Pedro. Era como se ele dissesse a Pedro, assim, Pedro, esqueça o passado, esqueça o que aconteceu, esqueça os teus erros, viva o presente, cuide das minhas ovelhas. Era isso que ele estava dizendo para Pedro. Pedro, se levanta, esquece aquilo que aconteceu, eu tenho algo muito maior para você, não fique amarrado no passado, eu tenho coisas grandiosas para o seu presente e para o seu futuro. Jesus, ele perdoou o que Pedro tinha feito, e ainda reforçou o seu chamado, esquecendo o passado de pescador de peixes, e lembrando que agora ele era um pescador de almas. O terceiro poder de Jesus, é o poder de acabar com os nossos problemas, é a provisão dele. No verso 6 diz assim, ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Então eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Todos aqui concordam, todos temos problemas, não é verdade? O próprio Jesus disse lá em João 16:33, neste mundo vocês terão aflições. Então por que nós perdemos tanto tempo nos remoendo com os nossos problemas, com as nossas dificuldades? O nosso verdadeiro problema, meus queridos, é a forma com que nós lidamos com essas aflições. Todos nós teríamos aflições, mas o que nos define como cristãos, como filhos de Deus, como aqueles que confiam no Senhor, é como nós lidamos com essas questões, com essas aflições. Inevitavelmente nós tentamos resolvê-las com as nossas forças. Nós achamos que nós somos autossuficientes e tentamos buscar a solução em nós mesmos. E como então, Tarso, que nós podemos então identificar se estamos tentando resolver os problemas com as nossas próprias forças? Comece a encontrar alguns sinais, a perceber alguns sinais na sua vida. Primeiro, nós ficamos cansados o tempo todo. Quando nós não confiamos em Deus, nós não entregamos os nossos problemas nas mãos dele, nós ficamos cansados o tempo todo. Segundo, nós ficamos frustrados o tempo todo porque as nossas forças não são suficientes. E terceiro, nós ficamos decepcionados o tempo todo porque os nossos problemas eles não são resolvidos somente com a nossa força. E é assim que nós nos sentimos quando nós tentamos resolver esses problemas, através da nossa autossuficiência. Hoje, Deus quer que paremos de tentar resolver as coisas e aprendamos a confiar nele. Tudo aquilo que nós precisamos, o nosso Senhor, ele tem para nos entregar. Nós não podemos nos esquecer da segunda parte daquele versículo. Nós lemos ali, neste mundo tereis aflições, mas Jesus continua esse versículo dizendo, mas eu venci o mundo, tende ânimo, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O nosso Rei, o nosso Senhor, aquele que cuida de nós em todos os pequenos detalhes, ele venceu esse mundo. Não importa a situação que você se encontra, Deus vai revertê-la. Não importa a dificuldade, não importam os problemas, não importa a desesperança, porque o Senhor trará esperança para a sua vida. O nosso Deus é o Deus que produz esperança. Jesus, ele supriu a necessidade, naquele momento da pesca de Pedro, com a direção e a provisão divina. E ele irá fazer o mesmo comigo e com você nessa noite também, a partir de hoje nas nossas vidas. E o quarto e último ponto que eu queria falar com vocês, e trazer, expor para vocês, é o poder de transformar a nossa personalidade. Ah, Tarso, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, o Senhor tem o poder de transformar a tua personalidade. Conforme ele vai moldando o seu caráter com o passar do tempo, conforme você vai se aproximando de Jesus, chegando-se, tendo um relacionamento mais próximo com ele, ele é capaz de mudar o seu caráter e principalmente a sua personalidade. Ah, mas eu sou assim mesmo. Não, Jesus vai transformar a tua vida, basta você querer e buscar dele. No verso 18 diz assim, eu digo-lhe a verdade, continuando aquela passagem que nós lemos no começo. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então ele lhe disse, siga-me.
E o Senhor está dizendo a você nessa noite: siga-me, venha, me acompanhe, eu tenho algo preparado para você, eu tenho transformação para a sua vida, eu tenho renovo para a tua vida, basta me seguir, venha atrás de mim. Através dessas palavras, Jesus estava restaurando por completo a vida de Pedro. Desde o início, Jesus já sabia do potencial dele. Desde o início, Deus já sabia que no decorrer desse tempo, Ele estava lapidando Pedro. Aquele homem bruto, aquele homem rude, se transformou numa pessoa que pregava a palavra dele. A partir desse momento, Pedro se torna outro homem. A palavra de Deus diz que alguns dias depois, ali no dia de Pentecostes, ele vai ser cheio do Espírito Santo, e através de uma pregação dele, mais de 3.000 almas são salvas. E mais ainda, a palavra nos diz que aonde Pedro passava, a sombra dele ia curando. Você imagine o poder que estava sobre a vida dele, o poder que Jesus tinha derramado sobre ele, que o Espírito Santo tinha cheio ele. Aonde Pedro passava, a sombra dele curava as pessoas. Aquele que começa a boa obra na nossa vida, meu querido, Ele é fiel e justo para terminá-la. Se você crê que esse Jesus maravilhoso pode fazer o mesmo na sua vida, eu convido você a se colocar de pé nessa noite. O nosso Senhor é maravilhoso, você pode glorificar o nome dEle, aleluia. Definitivamente, meus amados, Deus, Ele mudou a história de Pedro. Ele mostrou a ele o poder que o poder da ressurreição pode fazer. Ele mostrou a ele que o poder da ressurreição pode trazer vida àquilo que estava morto. Ele mostrou também que que o poder do perdão cancela todo o passado e lhe dá todo um futuro abençoado. Ele mostrou a ele que ele tem uma oportunidade de viver uma novidade de vida. Você tem uma oportunidade nova nessa noite, basta você agarrá-la com todas as tuas forças. Ele mostrou para ele o poder para ajudar a resolução dos problemas de nosso cotidiano e o poder para transformar a nossa personalidade. O nosso Senhor é fiel e justo, o nosso Senhor é poderoso. Mas tem um detalhe: Pedro só pôde usufruir, experimentar e tomar posse desse poder porque ele entendeu que era totalmente dependente do Senhor Jesus. E não havia nada melhor, não há nada melhor, meu querido, do que ser dependente do nosso Senhor. Não há nada melhor nesse mundo do que confiar as nossas vidas, as nossas decisões, as nossas dificuldades, os nossos problemas nas mãos daquele que tem o poder para resolver tudo isso. Não havia nada melhor do que servir ao Rei dos Reis e entregar a Ele a sua vida por completo. Feche os teus olhos, erga as tuas mãos. Vamos adorar ao Rei dos Reis, esse que tem todo o poder. Pai, nós te exaltamos, Pai. Pedimos, Senhor Deus, vem sobre as nossas vidas. Humildemente nós nos colocamos aos seus pés nessa noite. Nós clamamos para que venha sobre a nossa vida e termine aquela boa obra que se iniciou. Nós cremos no seu poder, Senhor Jesus. Cremos nas suas promessas sobre nós. Derrama sobre nós, ó Pai amado, o poder da ressurreição, para que tudo aquilo que se encontra morto em nossas vidas torne a viver. Derrama também, ó Pai amado, o poder do perdão. Nós nos rendemos por completo a Ti, Senhor, e consagramos as nossas vidas em Teu altar. Apaga o nosso passado, nos restaura por completo, que nós possamos começar novamente, Senhor, debaixo da Sua graça. Tu conheces as nossas necessidades, Pai. Tu sabes, Senhor Deus, por isso nós clamamos pelo poder da provisão sobre a nossa vida, assim como foi com Pedro e os seus discípulos, que nós possamos sempre depender de Ti em todos os momentos, e ter a certeza que as nossas necessidades estão sendo cuidadas pelo Senhor. E por fim, meu Senhor Jesus, meu amado Senhor, nós queremos ser mudados por Ti, queremos ter o nosso caráter moldado à Tua imagem, à Tua semelhança. Nos torna, Senhor Deus, cada dia mais parecidos contigo, Senhor. Nós queremos mais de Ti, nós queremos a transformação da nossa vida. Cante a Ele. No mundo busquei, mas não preencheu-me.
mansões tão vazias, tesouros que um dia se consumirão. Cante a Ele. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Só Ele torna o luto em festa. Torna o luto em festa. Aleluia, em glória. Traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros. Faz de ossos soldados. Faz o mar o caminho. O Senhor pode fazer. Torna o luto em festa. Você pode declarar nessa noite a transformação, a renovação. O Senhor pode fazer. Tudo aquilo que está morto volte à vida nessa noite. Traz a vida aos sepulcros. Faz de ossos soldados. Faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não há nada. Levante as suas mãos e declare mais uma vez. Não há nada melhor do que depender de Ti, Senhor. Nada melhor. Nada melhor que meu Deus. Não há nada. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai amado, por essa noite. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra em nossos corações. Obrigado, Pai amado, pelo poder que o Senhor tem derramado em nós. Obrigado pela transformação do nosso caráter e da nossa personalidade, Pai. Obrigado, Pai amado, por esse culto abençoado, pela Tua palavra que veio aos nossos corações. Obrigado por cada um dos meus irmãos que serviram a Ti com maestria nessa noite, com adoração a Ti nessa noite, Pai. Declaro, Pai amado, que nós tenhamos uma semana próspera, abençoada na Tua presença. Estenda as Tuas mãos assim. Oh Senhor, que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a consolação do nosso Espírito Santo seja com cada um de nós por todos os dias de nossas vidas, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, vá com Deus, vá na presença do Senhor. Oh, aleluia, obrigado, Pai. Não há nada